a todos y todas. Un placer te ver de nuevo, Bandiner. Y sí, OGT estaba enorme para mí, la primera vez que participo en ese OGT, así que fue una grata sorpresa ver este grupo tan extenso y tan movilizado. Así que, bueno, vamos a última sessão, que espero vai ser também muito boa, muito potente. Pois bem, que bom então, gente. Nós temos aí, enquanto, só para dar mais uns minutinhos, Isaura se candidatou aí a assumir a coordenação, coisa boa. Já estava agoniada, você não vê. Isaura, me faz uma gentileza para a gente assumir os protocolos. Você precisa me mandar aquele formulário preenchido para que a gente possa fazer a eleição até o final da sessão. E se mais alguém, obviamente, quiser se candidatar, por gentileza, envie também o formulário para o meu e-mail, tá? Que no final da nossa sessão a gente faz a eleição, ela é uma eleição direta, tá? Isaura, se quiser falar alguma coisa. Bom dia a todos e todas. Eu, na verdade, já estou preenchendo, né? Estou preenchendo aqui no Google Drive e para poder enviar, né? Não sei como é que envia para o teu e-mail, é isso? Isso, envia para o meu e-mail, porque eu preciso passar para a coordenação geral. Tá bom. Tá? Já. Enquanto a gente está aqui no GT, eu vou preenchendo e envio daqui a pouco, tá bom? Perfeito, bom demais. Começamos então, gente? Sim. Podemos? Então pronto. Vamos começar, vamos seguindo a ordem, né? Franciele, tá por aí? Estou. Pronto. Você tem 10 minutos de apresentação. Luciana, você tem como colocar o cronômetro pra gente? E eu te aviso, Franciele, quando estiver faltando 3 minutinhos para você finalizar, caso eu perceba que não está perto ainda, tá? Para te lembrar. Professora, tem como colocar assim, eu não gosto desse cronômetro, ele é assustador, mas eu coloco. Tudo bem, está gravando, eu quero deixar gravado que isso é a pior parte desse sistema, que esse cronômetro assustador. Mas vamos lá. Ontem funcionou melhor do que anteontem sem o cronômetro. Eu acho que ia assustar um pouco as pessoas aí. Que eu passo por uma chata, né? Se tu não puseres, aí eu vou colocar para mim ajuda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A palavra está contigo, Franciele. Certo, bom dia, gente querida. Meu nome é Franciele Vanessa Sander. Eu sou teóloga de formação, pastora de profissão e sou atualmente mestranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Maranhão. Tenho a grata alegria de ser orientada pela professora Irande Maria Leitão Nunes, que é também, para minha alegria, minha incentivadora, coautora desse texto, desse artigo. Nós duas fazemos parte, e a professora Irã também coordena, o grupo de estudos e pesquisa sobre educação, mulheres e relações de gênero, o GENGE. O meu artigo, ele é resultado de uma proposta, vamos dizer assim. Eu estou no início dos meus estudos, né, no início da minha pesquisa, e considerando que estamos no meio da pandemia, tudo atrasou, tudo está um pouco mais difícil. Então, a intencionalidade desse artigo é fazer uma provocação sobre o seguinte título: Mulheres Docentes, uma história não contada das escolas comunitárias vinculadas à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da qual eu sou, então, pastora. O artigo parte da constatação de que há uma lacuna quanto ao registro da presença de mulheres nos textos historicizados das escolas comunitárias étnicas da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Apesar dos poucos relatos,
há motivos que levam à suspeita de que mulheres estariam presentes de forma mais ativa do que o observado nas bibliografias analisadas sobre o tema. Então, o objetivo é provocar uma reflexão quanto à presença das professoras em sua formação e sua atuação nas referidas escolas. De onde vem essa suspeita? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil é herdeira da Reforma e, como tal, reconhece textos de Martim Lutero. Um dos aspectos mais importantes de seu legado social é a sua demanda política para que todas as crianças fossem alfabetizadas, prevendo, inclusive, que mulheres fossem professoras de meninas, isso lá no século XVI. E eu peço tolerância para ele, lembrando que ele é um homem do século XVI, na citação que eu leio, então. Mesmo que não existisse alma e não se precisasse das escolas e línguas por causa da escritura de Deus, somente isso já seria motivo para instituir as melhores escolas, tanto para meninos como para meninas, em toda parte, visto que também o mundo precisa de homens e mulheres excelentes e aptos para manter seu estado secular exteriormente, para que então os homens governem o povo e o país, e as mulheres possam governar bem a casa e educar bem os filhos e a criadagem, atualizando que as mulheres também possam dominar o mundo, né? Com o meu parênteses fechado, ao chegarem no Brasil, as pessoas de origem alemã e de religiosidade cristã evangélica luterana rapidamente construíram suas casas ao redor de um espaço que passou a ser escola e igreja simultaneamente. À época não era possível que que outras religiosidades não católicas pudessem exercer a sua fé publicamente. Quando isso então foi liberado, a igreja foi construída ao lado da escola, como é possível ver na foto que eu coloquei ao lado da citação de Lutero. Essa escola, a igreja, ficam lá no interior do Rio Grande do Sul. A igreja e a escola, lado a lado. Quando a gente faz uma análise das escolas, a gente percebe que há uma grande índice de alfabetização nesses povoados. Bom que tem o cronômetro, que eu tenho que correr, eu me empolgo. Então, quando a gente faz uma exploração dos textos qualificados sobre a história dessas escolas, a gente percebe que não há mulheres mencionadas, a não ser com relação ao momento em que elas se tornaram professoras, o ano em que isso aconteceu, que foi em 1926. Cadê as mulheres dessa história, né? Dando continuidade à provocação, a gente fez uma análise sobre o que vinha acontecendo no Brasil. E que eu vou ser breve porque eu pressuponho que vocês conheçam, né, essa história, então, né, do processo de feminização no Brasil. Em 1827, a Lei Geral de Ensino já previa mulheres professoras, né? Também no século XIX, há discursos a favor do processo de coeducação no Brasil. Já se imaginava a mulher como mãe, educadora, como algo naturalmente feminino, né? Por ser naturalmente cuidadora, seriam boas professoras do ensino básico. Inclusive, a minha orientadora faz uma análise brilhante sobre o viés religioso, aproximando a imagem de Maria como mãe, educadora, mulher perfeita, aproximando então essa imagem com a imagem da professora. Fizemos também uma breve análise dos mecanismos de controle sobre essas mulheres professoras nesse período. Algumas hipóteses, então, né? E como eu disse, essas hipóteses ainda não foram aprofundadas diante da situação em que nós vivemos. Eu já me apresentei, então eu sou pastora e como pastora, eu sou teóloga feminista. E eu trago, então, essa perspectiva para o meu trabalho, né? Isso já foi apresentado lá na teologia feminista como uma linha de pesquisa dentro das igrejas evangélicas, já foi conversado um pouquinho também no primeiro dia, né, de apresentação de trabalhos. Eu colaboro, então, com essa reflexão, trazendo essa perspectiva que é fundamental. Então, esse fazer teologia
a partir de uma perspectiva feminista, é fundamental para qualquer análise que envolva mulheres, gênero e religião. Esse fazer teológico utiliza hermenêuticas próprias, que podem ser úteis para a compreensão da ausência dos relatos historicizados sobre a presença de mulheres na memória das escolas comunitárias étnicas. E aqui eu uso a delimitação metodológica proposta pela professora doutora Wanda Deiffeld, que propõe a metodologia em 3 passos. O primeiro, a consciência de exclusão. A teologia feminista é essencialmente um ato de revisão, diz Deiffeld. A revisão acontece quando o silêncio sobre a presença das mulheres é percebido e é questionado. Com relação ao tema aqui abordado, surgem alguns questionamentos. Onde estão os relatos sobre as mulheres que atuaram na docência nas escolas étnicas comunitárias? Por que suas vozes não podem ser ouvidas? A partir da constatação do silêncio imposto, é que se dá o segundo passo metodológico, que é uma tradição de nós mesmas. Esse momento refere-se à análise e ao resgate do protagonismo de mulheres. Através da ausência de relatos, a teologia feminista busca resgatar as histórias não contadas das mulheres ou aquelas narradas com distorções inerentes ao sistema patriarcal. Sua memória esquecida é rastreada e contada através da busca de foco no olhar, procurando por uma tradição de nós mesmas, isto é, da perspectiva das mulheres. E vamos para o terceiro passo, que é o reconhecimento de tradições alternativas, no qual mulheres passam a produzir novos referenciais a partir de suas próprias experiências e seus saberes. Ao perceber as lacunas históricas ou falas misóginas e de segregação, mulheres se empoderam e passam a contar as versões de suas histórias. A produção de novos saberes pode ser instrumento de libertação e de empoderamento. Me aproximo, então, das considerações finais. Há uma compreensão, então, de que as igrejas evangélicas luteranas têm, sim, conhecimento sobre a importância de educação de meninas e meninos, e, sim, uma consciência de que mulheres podem e têm condições e podem ser professoras também. Há uma consciência de que no período de 5 décadas, o magistério brasileiro passou de quase exclusivamente masculino para prioritariamente feminino. As histórias de todas as mulheres são importantes e precisam ser contadas a partir de suas experiências e seus fazeres, sejam eles acadêmicos ou cotidianos. E aí eu faço a motivação, né, de todo esse trabalho, quando a presença delas, quando a nossa presença não estiver registrada, como no caso das escolas comunitárias étnicas, há espaço para suspeita e a busca em trazer à luz aquilo que está escondido no que a Wanda Deiffeld chama de entulho do patriarcado. Aqui, então, minhas referências. E ainda sobraram 10 segundos. Eu preciso dizer que eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Obrigada pelo cronômetro. Que bom, Franciele. Obrigada. Eu acabei não falando no início, mas a gente segue a mesma organização dos outros dias. A gente estava fazendo blocos de 5 apresentações, mas como hoje nós temos 6, então penso que a gente pode fazer as 6 apresentações e depois a gente parte para a discussão, ok? Agora vamos com a Avelino. Avelino, tá por aí? Avelino? Não, ele... não, tá aqui. Ligar seu microfone. Vou ligar seu microfone, tá, Avelino? Oi, gente, bom dia.
Bom dia, Avelino. Estava demorando a aparecer aqui. Sim. A palavra está contigo, você tem 10 minutos, ok? Eu enviei a minha apresentação, os slides. Luciana, você pode passar, por favor? Pronto. Joia, obrigada. Gente, bom dia a todas e a todos. Eu sou Avelino, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atualmente sou credenciado aos programas de pós-graduação em Educação Profissional, PPGEP, do IFRN, e ao programa de pós-graduação em Educação da UFRN, PPGED, atuando na linha de Educação, Estudos Socio-Históricos e Filosóficos, e no PPGP do IFRN, na linha de Pesquisa Práticas Pedagógicas e Formação de Professores na Educação Profissional. Eu vou apresentar a vocês um projeto de pesquisa em andamento, é um projeto da chamada do CNPq de 2018, atualmente, como a colega Franciele mencionou anteriormente, é um projeto que se encontra atingido pela realidade da pandemia, porque quando nós íamos entrar em campo, depois de um longo e tenebroso processo de aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil, a pandemia apareceu e nós não podemos entrevistar presencialmente as pessoas. E como as categorias da nossa pesquisa são muito importantes de serem vistas e interagidas presencialmente, porque nós trabalhamos com o corpo, né, nós achamos por bem esperar o retorno presencial das atividades para poder dar continuidade. Enfim, mas eu volto a isso posteriormente. O título da nossa pesquisa é Corpo, Gênero e Sexualidade na Educação Profissional, Cenários Epistemológicos e Subjetivos. Eu sou o coordenador da pesquisa, mas nós temos uma equipe bastante ampla de pesquisadoras e pesquisadores e estudantes e técnicos dos Institutos Federais do Pará, de Pernambuco, mestrandos da educação da UFRN e do IFRN, do programa do ProfEPT, né, o mestrado profissional em educação profissional do IFPA, e do mestrado profissional em psicologia da saúde da FPS, em Pernambuco. Temos também colegas das universidades Saint-Étienne e de Montpellier, na França. Eu posso passar? Posso. Estou autorizado. Gente, essa pesquisa surgiu a partir de variados encontros com servidores e servidoras dos institutos federais, notando uma grande demanda de chegada de alunos em situação de sofrimento nos setores de psicologia e de assistência social ao longo dos últimos anos. Demandas subjetivas de sofrimento, muitas delas relacionadas à suspeita que nós tínhamos, era que eram relacionadas a gênero, sexualidade, autoestima, imagem corporal. Muitos desses estudantes chegavam com tentativas de suicídio, de automutilação e de outras práticas de automutilação e de sofrimento imposto a si mesmo, né? Escarificação e sofrimentos em geral. Nós também identificamos, essa é uma demanda subjetiva, e aí nós também identificamos uma lacuna epistemológica a partir desses portais de pesquisa, né, periódicos da CAPES, Anais do Colóquio Nacional, a Produção do Conhecimento em Educação Profissional, que é um evento central na área dos pesquisadores do campo da educação profissional, os trabalhos do GT9 da ANPED, né, que é o GT Trabalho e Educação, desde 2008 a 2017, nós notamos a ausência dessas temáticas nos trabalhos do GT, né, centrado mais fortemente nas articulações entre educação e trabalho. E aí nós temos suspeitas, né, suspeitas que dizem respeito ao campo teórico mais forte no GT9 da Ampere, que é o marxismo, historicamente lacunar em relação às questões de gênero, e graças ao feminismo marxista, ele pôde se fecundar a partir com as temáticas de gênero e de sexualidade mais recentemente. Nós também identificamos ausência nas dissertações produzidas no próprio programa de educação profissional. Nesse sentido, o objetivo principal do trabalho seria apontar tanto essas implicações epistemológicas quanto as subjetivas provenientes das maneiras por meio das quais a formação integral do cidadão trabalhador, que é o objetivo da educação profissional, se articula com as questões de gênero e sexualidade no contexto das instituições de educação profissional, mas também no contexto da educação profissional enquanto campo epistêmico. Não só como modalidade de ensino, mas como campo epistemológico também, né? E aí nós temos alguns objetivos específicos, que seria colaborar na expansão desse campo epistemológico, identificar esses discursos e práticas por meio dos variados documentos da educação profissional, nos quais as questões de corpo, gênero e sexualidade aparecem, analisar as relações entre esses discursos e as práticas, discurso já entendido também como prática, né, numa compreensão Foucaultiana, com esse trabalho enquanto princípio educativo na educação profissional,
E, por fim, compreender e visibilizar as causas e os efeitos dessas situações de sofrimento relacionadas ao machismo, à misoginia ou à LGBTfobia na educação profissional. As instituições participantes eu já mencionei no início, são essas, a equipe de cada uma delas. Há algumas pesquisas de mestrado sendo desenvolvidas no interior desse projeto amplo, são 5 pesquisas, tanto na educação do UFRN quanto do IFRN. Já tivemos 3 trabalhos de especialização em educação de jovens e adultos também defendidos e já à espera de publicação, foram desenvolvidos nessa pesquisa no primeiro ano passado. E pesquisas de TCC também na licenciatura em educação do campus do Canguaretama, sendo desenvolvidas no interior desse grande projeto aí, Guarda-Chuva. Essa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, evidentemente, já foi aprovada pelo CEP da UFRN. A amostra da pesquisa é concentrada no IFRN e nós escolhemos realizar algumas amostras que nós chamamos de comparativas, do ponto de vista metodológico, porque elas não vão seguir, de um ponto de vista metodológico, nós não temos homogeneidade na composição da amostra. Então, a amostra central, a amostra, digamos, oficial, é a amostra do IFRN, mas as amostras do IFPA e do IFPE vão servir como comparação. Eu vou explicar o porquê que elas não puderam ser inseridas nessa amostra principal. A amostra começou a ser construída a partir do contato com assistentes sociais e psicólogas, justamente porque são esses setores que recebem as demandas de sofrimento e vulnerabilidade nas instituições de educação profissional. E nós encontramos no Sistema Unificado de Administração Pública, que nós chamamos de SUAP, certamente algumas das outras instituições de vocês também usam, o meio para compor o acesso à amostra, né, e, posteriormente, o acesso aos sujeitos. Nós escolhemos os atendimentos efetuados pelas psicólogas porque elas têm uma aba nesse sistema de inserção dos registros das queixas identificadas nos atendimentos feitos com os alunos. E, como instrumentos de construção dos dados, nós escolhemos um questionário, nós construímos um questionário socioeconômico e um roteiro de entrevista semi-estruturada, baseada em 3 grandes eixos: família, escola e sofrimento. São os 3 grandes eixos das entrevistas. E elas serão tratadas a partir da perspectiva da análise textual discursiva. Já comentei também sobre essas questões da amostra. Temos um problema ético na nossa pesquisa, que é somente as psicólogas têm acesso a esses sujeitos. Então, nós vamos acessá-los para as entrevistas através delas. São elas que vão nos indicar os sujeitos que estão dispostos e disponíveis a participar da pesquisa. Todos os sujeitos são maiores de idade também nessa pesquisa. E eu passo aqui as etapas da pesquisa, está bem pequenininha aí, mas é só a título de curiosidade. Nós estamos para entrar na etapa da pesquisa de campo, é o fim da etapa 2 da pesquisa. Aqui são os atendimentos, gente, realizados e registrados nesse sistema do Instituto Federal do Rio Grande do Norte em 2018, um total de 4.373 atendimentos. Vale salientar que há subnotificação, porque as psicólogas elas têm uma demanda de trabalho enorme e uma das questões que nós identificamos ao longo da nossa pesquisa é a precarização do trabalho das psicólogas no Instituto Federal. Então, elas não têm como registrar todas as queixas identificadas, as queixas que chegam. Nós vamos nos deter nessas questões que estão, nesses atendimentos que estão grafados aí, marcados em azul, é a partir deles que nós vamos chegar aos sujeitos. Esse número é o número total do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Nós não vamos ficar com esse número total, nós vamos ficar com os números de 2 campi, que são os campos Canguaretama e o campus Natal Central. No campus Canguaretama, há 12 atendimentos realizados em 2018 relativos a abuso e violência, 3 relativos à sexualidade, são 12 relativos à sexualidade, 8 relativos à autoimagem e autoestima, e 3 relativos à violência e abuso. No campus Natal Central, são 13 relativos à violência, 25 relativos à autoimagem e 18 relativos à sexualidade. É a partir desses sujeitos que nós vamos, com esses sujeitos que nós vamos realizar as entrevistas. Repito, como nós não temos acesso a esses sujeitos, são as psicólogas que vão conversar com eles anteriormente, perguntar se eles estão dispostos a participar. Nós já temos os dados básicos desses sujeitos, idade, curso, situação familiar, algumas questões socioeconômicas também. As próximas etapas a serem realizadas no período de retorno presencial vai ser a aplicação desses questionários e entrevistas nas instituições participantes,
Nós também pretendemos gravar imagens ao longo dessas entrevistas com as falas desses sujeitos, porque nós temos um interesse de produzir um documentário que sirva como material didático e material educativo e político sobre essas questões no contexto da educação profissional e uma cartilha. Sendo bastante otimistas, nós gostaríamos de finalizar a pesquisa em julho de 2021, se nós tivermos um retorno presencial aí ainda no primeiro semestre. Gente, essa é a nossa pesquisa. Algumas produções do projeto elas já foram publicadas, algumas estão no Prelo e ficam disponível para a nossa discussão. Obrigado. Obrigada, Avelino. Daqui a pouco a gente continua a conversa. Agora, Lígia. Lígia está por aí? Está. Eu vou ativar seu microfone, Lígia, eu vou ativar, tá? Lígia, fala agora, por favor. Alô? Pronto. Vou iniciar aqui a câmera. Deixa eu ver. Pronto, ok. Bom dia. Bom dia. A palavra está contigo. Tá bem, obrigada. Bom, meu nome é Lígia Cavalcante Caldas e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em educação da UFPE, desculpa, e esse meu estudo, intitulado Representações de Gênero na Publicidade para a Infância enquanto Pedagogia Cultural, foi realizado em função da minha graduação em Pedagogia com trabalho de conclusão. Lígia, seu áudio foi desativado. Eu ativei de volta. Pronto, volta um pouquinho então. Resultado como estudante de pedagogia. Isso. E foi um trabalho realizado, né, como trabalho de conclusão de curso para a minha graduação em pedagogia. E foi orientado pela professora Rosângela Tenório de Carvalho. Eu que passo o slide ou são vocês? Você, embaixo tem uma setinha. Sim. Tô vendo. Desculpa. Bom, meu objetivo geral foi de entender como se dão representações de gênero em propagandas para a infância e teve os objetivos específicos de perceber estratégias de endereçamento de gênero, identificar aspectos visuais, sonoros e textuais associados às figuras femininas e masculinas e refletir sobre dinâmicas de poder e estereótipos presentes nesses artefatos. Meu principal referencial teórico são os estudos culturais, e partindo deles, eu entendo representação e estereótipo como sistemas de significação que estão ligados à produção de identidades a partir de Silva, as noções de identidade e diferença como relações que são permeadas de dinâmicas de poder a partir de Silva, gênero como produto de representações, segundo Lauretis, e propaganda como pedagogia cultural, a partir de Kellner e Silva, e infância como construção histórica, né, que nas sociedades contemporâneas vão assumir essa posição de infância consumidora a partir de Postman. Bom, foi realizada uma revisão de literatura, né, a partir da qual 3 tendências de resultados foram encontradas. A de estereótipos femininos na publicidade para a infância, a de estereótipos masculinos e a de quebra, né, em menor quantidade, de estereótipos. Metodologicamente, essa pesquisa se caracteriza por abordagem qualitativa, proposta em Melucci, e procede via uma análise cultural, segundo Ortman. E para compor o corpus de pesquisa, foram procuradas, né, propagandas para o público infantil, veiculadas durante o período comercial de volta às aulas, de 21 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019, nos intervalos da novela infanto-juvenil As Aventuras de Poliana, transmitida às 8h30 da noite, no SBT, sob critérios de se relacionarem a artefatos escolares, podendo ser propagandas de materiais escolares ou propagandas relacionadas a materiais vendidos no site Mercado Livre, e que apresentassem também quebras de estereótipos.
Bom, das 89 propagandas notificadas, 70 delas eram não dirigidas especificamente ao público infantil, contendo, em alguns casos, conteúdo impróprio, como propagandas de bebida alcoólica, eventos para adultos. E aí, né, considerando esse contexto de programação infantil, remete-se ao processo de adultização infantil apontado em Postman, o abrandamento entre as fronteiras da vida adulta e da infância. Quanto às 19 propagandas dirigidas ao público infantil, foram elencadas 2, segundo aqueles critérios apontados. A propaganda 1 de materiais escolares da Loja Van e a propaganda 2 do McLanche Feliz, com o tema Homem-Aranha no Aranhaverso. Bom, em relação às estratégias identificadas para atingir o público a partir do recorde de gênero, primeiramente, percebe-se, né, e como se verá mais à frente nas imagens, uma associação de representações femininas e masculinas aos produtos oferecidos nessas propagandas, né? E disso se depreende, talvez, a tentativa de contemplar meninas e meninos enquanto potenciais consumidores, enquanto público-alvo. E aí, como se verá também mais à frente, a apresentação de figuras femininas e masculinas na condição de super-heróis, né, ou de figuras aventureiras, denota, a partir da perspectiva de Kellner, um apelo a modos socialmente desejáveis de ser menina e menino. E aí, com isso, né, considerando a figura feminina agora apresentada nessa condição de super-heroína aventureira, a possibilidade de estar havendo aí, tendo como base Lauretis, figuras femininas autorreferenciadas, mas isso será problematizado mais à frente. Bom, em relação aos aspectos associados às figuras femininas e masculinas e estereótipos de gênero, a dominância de cores fortes, a figura do super-herói, né, com o Homem-Aranha na propaganda 2, a fala do locutor da propaganda 1, vença os desafios, passe de fase, faça muitas descobertas nessa aventura, e a expressão corporal e os movimentos, né, com saltos, corridas, voo, cumprimento com as mãos, e o próprio modelo do uniforme desses personagens apresentados na propaganda, né, que são mais ajustados ao corpo, que sugere o que parece possibilitar maior fluidez dos movimentos, acabam operando para constituir uma figura masculina associada a aspectos como heroísmo, agilidade, habilidade, coragem, aventura, porte desafiador, que se assemelham aos estereótipos identificados por Freitas em seu estudo. Quanto às figuras femininas, né, repetem-se também esses aspectos, né, de agilidade, de coragem, de aventura, de heroísmo, como se percebe com a figura da super-heroína na propaganda 2, né, a Mulher-Aranha, a atividade de pilotagem realizada pela mascote da propaganda 1 na figura 3, essa fala do locutor, né, sobre os estudantes aventureiros, sobre superarem desafios, partindo do pressuposto de que busca contemplar potenciais consumidores femininos e masculinos, acaba atribuindo essas características a ambos esses potenciais consumidores, e a expressão corporal e os movimentos e o modelo de uniforme que se repete também nas personagens femininas. No entanto, e isso, né, pode estar se assemelhando também aos resultados encontrados nos trabalhos de Bettencourt e Barnett sobre quebra de estereótipos femininos. No entanto, a presença da cor rosa, os enfeites e acessórios, né, como a gente vê no laço de cabelo da personagem na figura 3, a sapatilha de balé usada pela Mulher-Aranha na figura 4, e até o papel secundário dessa Mulher-Aranha, tanto no papel coadjuvante que ela assume no longa-metragem que a propaganda tematiza, como desde as suas origens, né, de ela ser uma variação feminina do personagem tradicional, o Homem-Aranha das histórias em quadrinhos, dá esse sentido, né, de que, apesar de aventureira, de poderosa, ela é marcadamente feminina, né? Traz aspectos, por exemplo, encontrados no trabalho de Dantas. E aí, bom, em relação a isso, identificam-se, portanto, dinâmicas de poder. Em relação à presença de estereótipos e de marcadores de feminilidade, né?
partindo da discussão de Silva, percebem-se dinâmicas classificatórias e delimitadoras e de exclusão e inclusão quanto às definições do que é feminino e do que é masculino. No entanto, em relação a essa quebra do estereótipo feminino, é importante destacar uma questão. Né, levando em consideração aquele papel secundário da personagem do Homem-Aranha e o fato de que essa quebra do estereótipo exclusivamente em relação ao estereótipo feminino, na análise dessas propagandas, entende-se que para alcançar uma suposta igualdade de gênero, né, que nesse caso parece se identificar justamente como um referencial de ser masculino, requer que a personagem feminina, a figura feminina, ela incorpore atributos masculinos de modo a se aproximar desse referencial de ser masculino, né? O que remete à dinâmica de poder identificada por Silva como normalização. Então, mesmo essas quebras de estereótipos conferem tal sentido a partir dessa análise. E, bom, considerando finalmente, percebem-se representações com perpetuação de estereótipos masculinos e quebras apenas em relação à figura feminina, caracterizada ainda por marcadores de feminilidade, o que sugere em ambos os casos dinâmicas de poder em relações de identidade e diferença, e com isso reflete sobre o papel da escola, né, em abrir suas fronteiras para o trabalho com a mídia, propaganda e representações, tendo em vista a formação de sujeitos críticos. E aí ficam 3 questionamentos, desculpa por passar um pouquinho do tempo, 3 perguntas só, que são: de que forma se efetiva a entrada dessas representações na escola, de que maneira os alunos e alunas recebem esses discursos e como a escola aborda tal temática na prática pedagógica. E é isso, obrigada. Obrigada, Lígia. Falamos contigo já já. Ana Angélica, contigo agora. Bom dia. Você se incomoda de passar, Luciana, porque eu estou pelo celular, não aparece essa setinha. Ok. Não, não aparece, fica pior, ruim para você, mas eu passo, sim. Você consegue colocar a imagem, Ana Angélica, para a gente te ver? Tá. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Ana Angélica, sou mestranda do PPGE, né, Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFPB, na linha de Estudos Culturais da Educação, e a minha orientadora é a professora Jeane Félix, também da UFPB. A pesquisa que eu estou desenvolvendo tem um foco nas juventudes e seus projetos de futuro, né, com base em um projeto que foi executado, intitulado Dreams in Action, que foi realizado com os jovens do ensino médio da instituição onde eu trabalho. Mas aí, para esse trabalho de hoje, a gente fez um recorte, né, e traz um olhar para as relações entre a família e a escola, a partir de relatos de familiares dos participantes do projeto. Pode passar, por favor? Bom, inicialmente eu gostaria de ressaltar, né, o interesse pela vida escolar não pode se resumir somente a conteúdos acadêmicos, né, mas a todos os aspectos da vida da estudante ou do estudante dentro daquele contexto social em que ele ou ela está inserido. No que se refere a estudantes do ensino médio, nós acreditamos que esse é um período que se apresenta com muitas incertezas e cobranças, né, por parte das famílias e da sociedade, por tomada de decisão em relação ao futuro. Por isso, a importância de se fortalecer essas relações entre a família e a escola. Compreendemos juventude como uma construção social. E aí temos o conceito de família também como uma instituição primária, né, de cuidado e socialização que se desdobra em diferentes arranjos, que são também atravessados, né, por marcadores sociais, entre eles o gênero. E entendemos gênero aqui como uma construção social das masculinidades e feminilidades, reforçadas a partir de relações de poder entre homens e homens e homens, mulheres e mulheres. Pode passar, por favor? Bom, o objetivo desse trabalho vai ser refletir sobre a importância das relações entre família e escola, para além das preocupações com conteúdos e desempenho escolar. Como caminho metodológico, nós selecionamos depoimentos de 2 mães, um pai, um irmão e uma irmã de participantes do projeto coletados após a execução do mesmo.
partir da análise desses depoimentos, nós pretendemos tecer uma reflexão, né, sobre a construção dos projetos de vida das jovens e dos jovens, a marcação de gênero dentro dessas falas, né, e a relevância do envolvimento das famílias. Pode passar, por favor? Bom, eu gostaria antes de fazer um breve panorama, né, do projeto que foi executado e a participação das famílias nesse projeto. O Dreams in Action foi um projeto cujo intuito era arrecadar fundos para uma viagem à Irlanda, onde eles iriam fazer um curso de inglês. O projeto teve início em outubro de 2016 e finalizou em maio de 2018, após a viagem de 18 jovens e 5 professores. Passaram 2 semanas nesse país. As famílias se envolveram na colaboração, no planejamento de preparo de lanches, suporte afetivo e operacional, durante o projeto, né, apoio no planejamento e execução de diversas ações, como bazares, rifas, livro de ouro, dentre outras. Pode passar, por favor? Pode passar, Luciana? Bom, aí vamos aos alguns depoimentos, né? Primeiro é de Rita, mãe de um estudante participante. Ela diz o seguinte: a minha casa era onde os participantes daqui de Colinas se reuniam para preparar os lanches, organizar os brechóis, quando era aqui. E eu sempre participava, sempre ajudava. Esses jovens tornaram-se para mim filhos queridos. Daí, muitas madrugadas acordadas, fazendo cuscuz, para ser vendido no outro dia, muitas rifas a serem vendidas, livro de ouro para ser atingido a meta, brechóis, quando quase não ficava uma roupa em casa. Barraquinhas nos motiva a correr atrás, a lutar, a buscar atingir essas metas. Então, com base nesse depoimento de Rita, nós podemos perceber o protagonismo das mães durante todo o processo. E eram sempre elas que planejavam e orientavam as ações, que estavam sempre à frente, né, em todas as ações. Como afirma Carvalho, né, o cuidado e a educação de crianças e jovens tradicionalmente sempre foram delegados às mulheres. Isso se confirmou no projeto, né, em que as mães eram sempre as grandes protagonistas das ações, né? E aí eu fico muito feliz em ver que os trabalhos dos colegas, da colega que veio antes, em confirmar essa relação das mulheres dentro da família, né? Pode passar, Kézia, por favor? Bom, e mais 2 depoimentos, né? O de Tereza, mãe de uma estudante participante, ela diz o seguinte: lembro-me das reuniões para entender a dinâmica do projeto, as discussões para deliberar determinadas ações, como eram importantes essas reuniões, na qual todos os envolvidos foram se conhecendo e criando laços de amizade que até hoje cultivamos. E Martinho, que é o pai de uma estudante participante, ele diz que para o desenvolvimento dos nossos filhos, esse projeto foi importantíssimo, né? Já pensou a gente ver os nossos filhos tão jovens, conhecer outro país, outra língua, outra cultura, sociedades diferentes. Então, isso foi uma experiência de fato única. O que eu posso dizer desse projeto é que foi maravilhoso e que todos ganharam, e muito, com esse projeto. Tanto os pais, como os alunos, os professores. Então, pelas falas de Tereza e de Martinha, nós podemos perceber, né, as implicações, né, do envolvimento das famílias para além dos muros da escola, né, que se torna essencial para livrar as relações entre a família e a escola dessas amarras de currículo. Pode passar, por favor, Kézia? E agora nós temos 2 depoimentos, o de uma irmã e de um irmão de um dos participantes, de 2 participantes. O Dreams in Action trouxe diversos ensinamentos. O aprendizado foi imensurável. E digo isso não apenas pela experiência de vivenciar o inglês num lugar incrível como a Irlanda, mas também vale salientar o quanto o processo os amadureceu. A caminhada foi longa e diversas vezes vi meu irmão tinha dúvida se realmente iriam conseguir, mas ele viu a importância de lutar pelos seus sonhos e o quanto todo o esforço vale a pena. Fiquei muito feliz em acompanhar esse projeto e espero que mais jovens passem por essa experiência tão enriquecedora.
Esse é o depoimento de Isla, de um estudante participante. Para quem estava de fora acompanhando, que nem eu, desperta ainda mais aquela vontade de sair, de conhecer uma nova cultura, de aprender uma coisa nova. Abre novos horizontes. Quando você vê alguém que está ali no seu convívio e alçando novos horizontes, então dá uma força para você tentar a mesma coisa. Antônio, o irmão mais velho de um dos estudantes participantes. Então, mais uma vez, a gente vê que o projeto trouxe implicações para os projetos de vida das jovens e dos jovens participantes, não só para eles, mas também implicações nos outros membros da família, no caso aí do irmão e a irmã, né, dos jovens dessa família. Ano passado, bom, e aí, como reflexões desse trabalho, né, nós podemos trazer, primeiro, a possibilidade de potencialização das relações entre a família e a escola, né, para não enxergarmos essa relação somente a partir de situações referentes a problemas, como notas, frequência, conteúdo, o que dificulta normalmente a parceria entre a família e a escola. E aí, mais uma vez, eu digo que o trabalho do colega e da colega vem reforçar a necessidade dessa parceria também da família com a escola, né? A necessidade de dialogar com as famílias como um todo, não somente com a mãe, né? Porque a mãe vai sempre tomando a frente, né? Nas reuniões, as mães são as que estão mais presentes, né? Então, a gente precisa trazer a família para a escola e isso se torna essencial para estreitar essa parceria, né? O que vai certamente trazer implicações nos projetos de vida das estudantes e dos estudantes jovens, né? Lembrando que, em se tratando de ensino médio, normalmente a gente tem essa ideia de que os alunos de ensino médio não têm mais, têm mais independência, mas eles precisam muito desse suporte da família ainda, né? Reforçando ainda a necessidade do estreitamento dessa relação, né? Quando a gente vê, como eu já falei, o trabalho do colega e da colega, né? Então, família e escola, uma parceria é essencial e a gente precisa trabalhar isso. Tem mais coisa para falar, muito rápido. Obrigada, gente. As referências. Obrigada, Luciana. Obrigada, Ana Angélica. Camila parece que está com um probleminha para entrar. Isaura, você pode assumir a apresentação? Posso sim, sem problema. Ótimo. Deixa eu só... então, Luciana, você apresenta daí? Como é que vai ser? Eu vou colocar aqui. É só para dizer que eu não recebi a apresentação que seria coloquei o nome dos três. Né? Certo. A imagem da Angélica parece travada aqui para mim. Tá travada ainda. Estou tentando desligar a minha câmera. Tá, ainda não tem problema. Eu te tiro aqui da sala e você entra de novo. Pode ser? Que é a única forma que eu tenho como ajudar. Tá bom, Luciana. Posso começar? Como é que Pronto. Isaura, a palavra está contigo. Estou aqui tentando resolver nossa pendência. Tá. Ixi, tá certo. Olha, primeiro, assim, bom dia, né, a todos. Bom dia. Dizer que é um prazer enorme estar aqui. É a primeira vez que eu participo desse GT, na verdade. Eu já participei há algum tempo atrás do GT de ensino de ciências, porque eu sou bióloga de formação, né? Mas sempre trabalhei na área de gênero e sexualidade. E aí, durante o meu mestrado, eu participei fiz uma apresentação no EPEM de Maceió, que foi 2005 ou 2006, não me lembro bem. E aí eu apresentei no GT de ensino de ciências. Na verdade, eu nem sabia que tinha um GT de gênero e sexualidade. Aí eu estava ainda fazendo mestrado naquela época, né? Então acabou meio que saindo do meu radar. Eu não apresentei depois porque ficava aquele negócio, não, né? Vou lá e tal. Enfim, mas vamos ao trabalho. Bom, esse trabalho eu conversei ontem até com Verônica na apresentação de ontem à tarde, porque a minha aluna, minha estudante bolsista, apresentou um trabalho nosso
E esse trabalho aqui também está relacionado com esse mesmo projeto que eu apresentei ontem. É um projeto de extensão, na verdade, que a gente está transformando num projeto de pesquisa também, mas que ainda está funcionando como um projeto de extensão, porque foi a forma que eu encontrei de me inserir, já que eu sou uma recém-doutora. Eu terminei o doutorado em 2017, então, como eu assumi alguns compromissos do ponto de vista da universidade, né? Por exemplo, eu coordeno as ações afirmativas na UFBA, né? E eu coordeno desde 2019. E logo em 2018 eu também trabalhei no PIBID, né? Então, como coordenação institucional. Então, eu fui assumindo esses cargos que são cargos de direção e isso acaba afetando, né? Eu não digo que atrapalha, mas eu acho que afeta a produção acadêmica, né? Porque a gente tem que ter uma dedicação ou outra, né? Então, isso é um pouco, até para colocar a questão da justificativa lá da minha não participação, do meu não ingresso até então no programa de pós-graduação. Mas, enfim, vamos ao trabalho. Então, esse trabalho aqui, ele é produto desse grupo de extensão. Como eu estava conversando com Verônica ontem, ele, na verdade, ele já ocorre de outra forma desde 2011, quando eu estava como coordenadora institucional do PIBID. Não, institucional não, coordenadora de área de ciências naturais, porque eu sou da FACED, né? Acabei não apresentando, né? Sou professora da Faculdade de Educação da UFBA e pesquiso sempre na área de gênero, sexualidade relacionada com ciência, que é a minha formação como bióloga. Então, esse trabalho aí, ele traz um resultado, é um artigo que a gente produziu, é produzido por mim, pelo Francisco, que é um egresso do curso de Ciências Naturais, que foi meu bolsista. Ele, inclusive, ele não se inscreveu no evento por conta de uma dificuldade de encaixe, porque ele é um professor, ele já está formado, mas ele não está atuando, ele não conseguiu ingressar ainda como professor. Ele é professor, dá algumas aulas na rede privada, mas a rede privada tem muita dificuldade de conseguir algum tipo de certificação. Ele, inclusive, faz parte do grupo de pesquisa que eu lidero, lá no NEIM, que é o grupo de pesquisa em Gênero, Ciência e Educação, mas a gente ficou com dificuldade. Ele disse, Isala, como é que eu vou me inscrever? Porque eu não sou nem estudante e nem professor, eu sou vinculada, e ficou meio embolado. E a outra é a Flávia, que é a minha bolsista, ela é estudante de graduação, está concluindo agora, e o projeto é vinculado a um programa da PROAI chamado Permanecer, que é um programa que atende a estudantes em vulnerabilidade. Mas é um programa de pesquisa, esse programa de pesquisa e extensão, então um projeto que eu aprovei lá, que é o projeto Oficina de Sexualidade, Gênero, Cuidado de Si, do Outro e da Outra, em escola de educação básica, ele foi aprovado no edital de 2018. Eu comecei a fazer atividade em 2018. Mas ele é uma decorrência desse trabalho que eu já vinha fazendo desde a minha atividade do PIBID, né? Que eu trabalhava com formação docente também, enfim, dentro dessa área de sexualidade e gênero. Então é só um preâmbulo para poder entender o contexto, né, do nosso trabalho. Pode passar aí, Lu, por favor. Tá contigo, Pro. Ah, tá comigo? Ah, embaixo, né? Ih, Lu, tô atrapalhada aqui. Ah, pronto, vamos lá. Aí o objetivo nosso, que é exatamente possibilitar a formação de docentes e discentes, porque a nossa ideia é a formação dos docentes, que são os nossos alunos de graduação, dos docentes que estão atuando na escola básica e também dos próprios discentes que estão participando das oficinas, né? Para lidar como que eles podem, eles, elas, né, e as pessoas não binárias também, como é que podem refletir sobre essas questões e discussões sobre sexualidade. A ideia é expandir, né, essa compreensão de sexualidade e gênero, a fim de que essa reprodução, que ela ocorre, né, mesmo que a gente não queira, a gente vai reproduzindo, né, padrões e valores culturalmente e socialmente transmitidos, e dentro da escola e durante várias gerações, né? Então, o cerne principal desse projeto é exatamente preparar professoras e professores para que uma possível, digamos, desconstrução, né, de uma criação familiar em moldes patriarcais, e também para sair de uma educação escolar que fica muitas vezes reduzida, né, em termos desse tema. E aí, no meu caso, eu falo isso com propriedade, porque eu sou fui professora de ciências durante 19 anos,
professora de ciências e biologia, e sei que são nas aulas de ciência e biologia que esses valores, inclusive, são muito reproduzidos quando, nas poucas oportunidades que a gente tem de trabalhar com a temática de sexualidade, né? Então, conheço bem isso, trabalhei isso na minha dissertação de mestrado e também na tese de doutorado, né? Então, quem tiver interesse depois pode dar uma pesquisada aí no Lattes e tal. Então, essa é um pouco a ideia, né, inicial, os objetivos desse projeto. Depois, a gente tem uma metodologia que é assim, esse projeto tem uma metodologia que está em construção ainda. Por que em construção? Porque, na verdade, a gente dialoga, né? É um grupo formado por mim, que sou docente da UFPA, né? Por três professoras da educação básica, da escola que nós atuamos, e por alguns bolsistas, que são bolsistas, e que eu brinco, tem alguns que são bolsistas que eu exploro, né? Que, na verdade, não recebem bolsa, porque a gente não consegue bolsa para todo mundo. Então, a gente fala bolsista porque estudante está ali, e alguns são voluntários mesmo. Na verdade, quem recebe bolsa é Flávia. Atualmente, eu acho que é só Flávia, viu? Está recebendo bolsa. Porque Vânia, inclusive, que apresentou ontem, também não recebe bolsa, apesar de ser estudante, mas a gente não conseguiu ainda, por conta dessa questão dos recursos, né? Que Vânia conseguisse bolsa. Ela já recebeu bolsa na época do PIBID, mas agora não recebe, no momento não recebe. Chico também recebeu no PIBID, já saiu, já concluiu. Aí tem Mariana, que já concluiu também, foi bolsista PIBID, depois bolsista permanecer. E as professoras, que são docentes de educação básica, que são colaboradoras nossas, mas que não recebem, obviamente, nenhum apoio. A Zaineide, que trabalhou com a gente também, trabalha com a gente, ela antigamente recebia o apoio porque ela era supervisora do PIBID, foi supervisora do PIBID, e tinha uma bolsa via PIBID, mas atualmente não tem nenhum recurso, não. Então, as professoras participam voluntariamente, né? Então, essa metodologia, ela vem sendo construída ao longo dessa minha experiência com esses grupos, e ela vem sendo construída, digamos assim, em colaboração. Então, ela é uma metodologia que está sendo construída colaborativamente. Aí vocês vão me perguntar, mas você já publicou sobre isso, tem artigo? Não, não tem. Tem algumas coisas no Prelo, que eu já estou escrevendo e tal, tem algumas coisas na minha dissertação, algumas coisas na minha tese, mas formalmente eu não tive tempo, objetivamente, para poder publicar essas coisas. Até porque eu entendo que a gente precisa amadurecer. Eu não gosto, eu não sei qual é a posição de outras pessoas aqui do grupo, mas eu não gosto de publicar coisas de maneira assodada, né, só para cumprir essa coisa da academia. Eu acho que eu tenho que ter uma coisa consolidada, refletida, então eu levo muito tempo. Infelizmente sou meio lenta nesse processo, né, não consigo dar conta dessa coisa acelerada da academia. Então, essa metodologia está em construção, e é uma metodologia que ela passa pela utilização de outras linguagens que não são as linguagens somente acadêmicas. Por exemplo, a gente não trabalha só com artigo. A gente discute artigo, lê livro, ouve música, usa podcast, usa vários elementos que a gente encontra, são materiais que são do meu interesse, do interesse das bolsistas e dos bolsistas. Todo mundo no grupo tem liberdade para, digamos assim, propor pautas. Então, olha, a gente quer discutir isso. Por exemplo, essa semana a gente teve reunião, a gente tem reuniões quinzenais, discutimos a situação da Mari Fer, né? Aí a questão do estupro, de legislação, uma série de questões. E aí eu sempre amarro enviando uma bibliografia para eles e elas que trate disso do ponto de vista das relações de gênero e da sexualidade. Então, eu dou essa parte do suporte teórico. E eles e elas vão fazendo as discussões, né? Então, o que acontece? A gente tem esse procedimento e a gente vai, aos poucos, construindo essa metodologia. Então, ela não está construída. Então, eu não posso usar uma referência aqui e dizer que tem algo. O que eu posso dizer é que a gente utiliza oficinas também, na hora que a gente vai ministrar. Quando a gente estava tendo atividades no presencial, eu fazia formação utilizando as oficinas. Vou ter que exceder só um pouquinho, pedir desculpas, porque realmente para poder explicar direitinho, para finalizar. Então, essas oficinas, elas aconteciam no presencial, mas agora não estão acontecendo. Elas estão ocorrendo somente a parte do grupo de estudos, né? Então, a oficina na escola, ela também não está, digamos assim, funcionando efetivamente, né?
Bom, e aí, sobre o artigo, eu vou colocar aqui rapidamente somente o que a gente chama de inconclusões, né? A gente analisou nesse artigo as respostas dos estudantes da educação básica sobre o desenvolvimento das atividades, né? E a gente percebe o quê? Que existe, assim, ganha destaque, né, os motivos que fundamentam a importância desse trabalho, né? Então, apresentam, os dados evidenciam, né, que as oficinas, elas podem permitir que esses discentes, os estudantes da educação básica, acessem conhecimentos que são essenciais, né, para a sua fase de desenvolvimento, que eles se encontram, e para além disso, é também uma ferramenta que permite a descoberta de um mundo onde há diversidade e que, através desse conhecimento, se torna possível aprender a viver e conviver na diferença. Essas são um pouco as nossas inconclusões, o restante está no artigo, né? Eu agradeço e peço desculpas por ter excedido o tempo, tá bem? Obrigada. Obrigada, Isaura. Camila, você já está por aí? Olá, bom dia, professora. Estou. Eu tive alguns problemas que eu estou conseguindo conectar agora. Problemas de saúde. Espero que você esteja melhor. Vou pedir para ficar com a câmera desligada para você. Ok, sem problema. Só pedi para a Isaura desligar dela, tá bom? Eu não recebi slide disponível. Não recebeu os slides? Foi enviado por Ad Jefferson. Mandou, mas não falou de quem era. Eu recebi. Isaura, você recebeu aí um doc, não foi, o documento? Eu baixei. Eu recebi, eu abri pelo Aí eu baixei e aí eu vou mandar para você em doc. Ah, tá. É porque a Irã também está querendo se candidatar, mas ela está falando que está sem o documento em doc. Se você puder disponibilizar, eu agradeço. Eu vou dar uma olhada aqui e vejo como é que eu faço para editar, porque tem que editar. Tá. E poder tá, eu vou ver. Das logos, mas eu vou ver isso aqui e mando aqui. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. A de Jefferson é a Luciana que está fazendo as apresentações. Pronto, já chegou. Tá tudo certo, então. Camila, tá contigo a palavra, então. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou aluna do PPGE da UFPB. Sou orientada da professora Maria Helena Pessoa de Carvalho. E esse trabalho foi produzido em coautoria com uma colega de curso, a professora Nádia Farias dos Santos. Ela é professora do IFPB, ela não pôde estar na sala nesse momento, e foi orientado pela professora Maria Helena. Ele surgiu inicialmente no âmbito da disciplina Corpo e Educação, a linha de estudos culturais da educação, no âmbito do programa. Eu sou física de formação e a professora Nádia, ela já havia trabalhado orientando em trabalhos de conclusão de curso alunas da licenciatura em física no IFPB. Aliás, na época na UEPB. E aí, procurando algo de interesse comum, nós chegamos na avaliação dos livros didáticos de física. O nosso principal interesse era o gênero. Dentro da disciplina Corpo e Educação, nós começamos a refletir sobre como o corpo atravessa o ensino de física de forma simultânea ao gênero. Então, pensar como o corpo da mulher está presente no ensino de física e no material didático mais utilizado, que é o livro didático. Então, nós duas também já havíamos trabalhado com avaliação do livro didático
utilizando a metodologia de análise de conteúdo. Então, nós começamos a analisar algumas coleções de livros didáticos de física. Essa análise é um pouco mais ampla, originalmente. Nós chegamos a analisar 9 livros. Só que para a construção desse trabalho nós utilizamos apenas 3, os 3 volumes dos primeiros anos de ensino médio, pensando nas representações iniciais de corpo e de mulher que os alunos e alunas desse nível de ensino têm no seu primeiro contato com a física, que acontece no primeiro ano de ensino médio. Eu posso passar o slide ou vocês passam? Você pode passar. Tá. Encontrei. Bom, então, a gente parte de um contexto histórico de exclusão das mulheres da produção do conhecimento científico, onde as que produziram conhecimento ao longo da história foram as raras exceções, né? Até pelo menos final do século XIX e início do século XX, quando elas começaram a adentrar nas universidades. E um detalhe para isso, que foram as mulheres brancas e as mulheres ricas com acesso à educação privilegiada desde a infância e a juventude, que conseguiram produzir conhecimento ao longo do tempo. Mesmo assim, mesmo as brancas, mesmo as ricas, mesmo as que tiveram algum tipo de privilégio em detrimento das demais, elas ainda assim ficam à margem da história contada e repassada, né? e transposta didaticamente ao ensino médio. Então, nós estudamos, enquanto professores e professoras de física, nós estudamos uma ciência e uma física androcêntrica, sexista, feita por homens, escrita para homens, para ser ensinada a homens, e tendemos a reproduzir isso na sala de aula. Então, a gente, tomando o livro didático como um aparelho reprodutor desse currículo atravessado, né, por valores sexistas, por valores androcêntricos e também classistas, né, nós começamos a fazer uma análise mais crítica das imagens, onde é que o corpo aparece, e como é que professores e professoras têm a oportunidade de lidar com a questão do corpo e com a questão do gênero dentro do ensino de física, seguindo esse roteiro pré-estabelecido dentro do currículo que é ditado pelo livro didático. Nesse trabalho, pretendemos analisar e discutir a subrepresentação das mulheres nos livros didáticos de física no primeiro ano do ensino médio. Os dados coletados, especialmente as imagens visuais, as ilustrações dos livros didáticos, foram organizados em categorias e analisados à base da análise crítica de imagem de Heller. E nós optamos por ficar com essa imagem crítica, embora muito se assemelhe também com a categorização proposta por Bardan na análise de conteúdo. Mas nós queremos analisar, além de categorizar, analisar criticamente tanto as imagens quanto o impacto delas no livro didático e, por consequência, no ensino de física. A escolha da física, da disciplina física, se deve ao seu prestígio entre as ciências naturais e por ser uma área de deserto na representatividade feminina, né? Os livros didáticos selecionados para análise foram os primeiros volumes destinados ao primeiro ano do ensino médio, com 3 coleções aprovadas pelo PNLD, que são utilizadas em muitas escolas brasileiras, especialmente na escola na qual eu sou professora. E a razão do primeiro ano do ensino médio ter sido escolhido para o desenvolvimento desse trabalho
o contar, admitindo todas as impressões e concepções formadas nesse nível, que o primeiro ano de contato deles com a física de forma mais específica vai influenciar a relação dos nossos estudantes e das nossas estudantes com a física nos anos seguintes e, consequentemente, nas suas escolhas nos cursos de pós-graduação. Então, tomando o livro didático como mecanismo reprodutor de desigualdade, nós analisamos essas 3 coleções. Um deles tem uma mulher como coautora, que é a Beatriz Alvarenga, praticamente a Bíblia do ensino médio. Aqui estão os nossos resultados principais. Foram mais de 300 imagens ao todo coletadas e apenas 5% de todas as imagens analisadas nessas 3 coleções tinham figuras humanas de mulheres. E nós categorizamos essas imagens como quadrinho, atividade física e esporte, tarefas domésticas e do lar, profissões, atividades de caráter científico, história da ciência, lazer, dia a dia, cuidados com a beleza. Então, a mulher se encaixava nas categorias de lazer, e sempre de forma passiva, cuidados com a beleza, tarefas domésticas, quadrinhos sempre em atividades passivas, os esportes da mulher também eram caminhada, corrida, os esportes dos homens eram boxe, era remo, pular de paraquedas. Os homens só estavam representados em tarefas domésticas nas 3 imagens que apareceram durante todas as 3 coleções, apenas como passivo, ele está observando a mulher fazer alguma tarefa doméstica. Tinha mulher equilibrando vassoura, mulher sentada na beira do asfalto, esperando alguém trocar o pneu, e aí bem sugestivo de que o homem vinha chegando para trocar esse pneu. Levando o filho no médico, então, bem de caráter doméstico. As imagens das mulheres. E a única vez que a mulher apareceu, representada em atividade científica, foi a Marie Curie, numa famosa foto, onde ela está com mais, pelo menos 20 homens, e ela sequer é citada. A imagem aparece para representar a ciência da época, né? Era um bloco sobre história da ciência e sequer feito menção à única mulher ali naquele espaço. E ainda a única mulher da história a ganhar 2 Nobels, né? A única primeira mulher física. Acabou meu tempo. Eu quero dizer que as análises quantitativas das imagens, né, de homens e mulheres, no livro, através dessa análise, nós percebemos que elas e eles não são representadas de forma proporcional. E a subrepresentação das mulheres na ciência ela é evidente nos 3 volumes, corroborando a visão androcêntrica da ciência, contribuindo com a visão estereotipada do que seja um profissional da ciência, já que as meninas não conseguem se enxergar enquanto cientistas, enquanto produtoras do conhecimento científico. Parece um mundo alheio a elas, é um mundo masculino que elas precisam ter conhecimento, mas que elas não podem fazer parte dele. Então, falta modelos para as meninas. Obrigada. Obrigada, Camila. Pessoal, agora a gente passa para o momento de comentários. Fiquem à vontade. Espero que vocês participem um pouco mais que ontem. Estamos aí abertas para comentários. Bom, ahí tenemos un comentario. Adelina, deixa a palavra com você. Deixa eu só ligar aqui minha câmera, por gentileza. Gente, eu queria parabenizar todos os colegas que apresentaram os trabalhos super interessantes.
Na verdade, meu comentário é uma curiosidade em relação ao trabalho da Franciele, perdão. Franciele, eu queria que tu esclarecesse para a gente, por gentileza, essa relação entre a imagem das professoras e a imagem da Virgem Maria. Essa é a comparação feita no seu trabalho. Eu achei super interessante e curioso. Obrigado. Eu vou convidar a professora Irã para responder essa pergunta, que ela tem muito mais qualificação para fazer isso do que eu. Professora Irã, a senhora está aí? Acho que ela está respondendo. Então, a gente, enquanto a professora Irã, acho que ela está respondendo o documento, né, para a candidatura. A Maria é independente de religiosidade. Ah, tá aqui ela. Quer responder, professora? Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Ah, sim. Obrigada pela pergunta. Olha, rapidamente, na minha tese, que eu trabalho sobre o ideal mariano, que é o ideal construído a partir da figura de Maria ao longo dos séculos. Então, isso é trazido para a profissão docente com relação às mulheres, e aí em dois aspectos, Maria é virgem e Maria é mãe educadora de Jesus. E como virgem, ela vai ser referência para a proposta do celibato para as mulheres professoras e a proposta do celibato pedagógico, que foi transformada em lei em muitos países, e aqui no Brasil teve um grande defensor que foi Nestor Lima, e teve como opositora no Rio Grande do Norte, Orminda Bastos. Então, era uma justificativa de que as mulheres não deveriam casar porque não teriam condições de exercer a profissão ao mesmo tempo. E com relação a Maria Mãe, o que é transposto para a profissão docente é a maternagem, o cuidado, o afeto e a questão da vida em família, de transpor o privado para o público no exercício da docência. Assim, sinteticamente, é isso. É o que eu trato na minha tese, pela UFRN, Ideal Mariano e Docência, a identidade feminina da proposta educativa marista. E aí você pode abrir, tá, domínio público, mas é isso que eu trato. E na verdade, tem outras implicações também com relação aos mecanismos de controle, né? Mas, para início, é isso, dar oportunidade para as outras pessoas participarem. Obrigada. Eu estou preparando o documento, viu, para me candidatar. Um abraço. Só a título de curiosidade, na teologia feminista, a gente trabalha a Maria e a Eva colocando as duas nesse equilíbrio, né? De exemplos de modelos de mulheres que são apresentados à sociedade. A Maria, esse exemplo de mulher e, né, a ser seguido, de castidade, enquanto a Eva é aquela pecadora, sedutora, qualificando as mulheres nos seus fazeres e na sua posição diante da sociedade também. Eu voltei só para colocar duas coisas. Uma, com relação à proposta de teologia feminista que eu apresento no meu trabalho, eu apresento Maria como uma mulher audaciosa, ativa, atuante, de coragem, uma mulher cidadã, que questiona e que é consciente do seu papel na história. E aí a epígrafe da minha tese é: doravante todas vão me chamar de bendita, que é o que ela diz no Magnificat. Então, eu proponho uma outra visão de Maria a partir da perspectiva da teologia feminista. Obrigada pela provocação, Franciele, que eu terminei de esquecer isso, de falar isso. Um abraço. Eu gostaria de comentar um pouco, Franciele, também a partir dessa, né, da provocação que você fez para Irã e tal, porque, assim, eu acho muito importante a gente discutir, primeiro parabenizar pelo seu trabalho, a apresentação foi muito bacana, e aí eu vi o que a Irã está pesquisando, assim, muito legal, porque nas pesquisas em sexualidade, eu pesquiso sobre educação sexual, a gente tem muita referência às questões religiosas. Isso aparece muito nos documentos históricos. Eu trabalhei com documentos históricos na minha tese e isso aparece muito. Então, eu penso que é muito importante a gente fazer esse debate. A partir dessa referência, a gente não pode negar
assim, não só não pode negar, como a gente também não pode, digamos assim, minimizar, porque é uma influência importante e, enfim, a gente tem que cuidar um pouco disso, desse diálogo, porque eu percebi isso, por exemplo, eu pesquisei no doutorado educação sexual na Bahia, primeiras décadas do século XX. Então, o que eu pesquisei? Eu pesquisei documentos da Faculdade de Educação, da Faculdade de Medicina, da UFBA, porque naquele período não havia Faculdade de Educação, né? Era somente a Faculdade de Medicina, que é a primeira faculdade do Brasil, né? A Faculdade de Medicina da UFBA, e eu pesquisei no arquivo de teses, e trabalhei com 2 teses que tinham no seu título a palavra, né? A educação sexual, o tema, e foi bem interessante, e uma delas, aliás, ambas faziam referência a uma questão religiosa, embora uma delas, que é a da Ítala Oliveira, ela fosse um pouco mais aberta, né? Mas ela, em alguns momentos, aparecia, nas entrelinhas dos documentos, aparecia essa questão religiosa. Na do Raul Brandão, que foi a mais antiga, que era de 1910, a da Ítala é 1927, mas a do Raul Brandão foi de 1910, e isso aparecia muito fortemente. Né? Então, como eu peguei outras teses e olhei outros documentos também da época sobre isso, né? Não vou me detalhar porque não é o objetivo aqui, mas assim, foi muito interessante ver isso, inclusive essa questão, né, que você colocou sobre as questões de gênero, como é que isso aparece na educação sexual, parece uma coisa muito misturada, porque existe uma ideia de controle, né, controle mesmo, principalmente das mulheres, das crianças, isso é muito forte, né? E aí o Foucault já fala sobre isso, né? Mas, na verdade, assim, é uma discussão sobre isso que acontece desde a segunda metade, digamos assim, meada do século XIX, e se prolonga, né, pelo século XX, e então eu achei muito bacana, né? Eu queria só fazer esse comentário porque eu acho que a gente precisa, para pensar, por exemplo, sexualidade, não dá para a gente pensar sem pensar nessas questões, por exemplo, de religiosidade, porque elas estão o tempo todo aí. E na área de educação, embora a gente tenha hoje, né, um país que tenha, né, supostamente laico, né, mas na prática, desde as escolas, né, eu fui professora de educação básica, você chega nas escolas, está lá o crucifixo, está lá a Bíblia, está lá tudo. Todas as iconografias, digamos assim, também, né, você vai ver isso. Então, eu acho que, assim, queria só comentar e parabenizar, né, o teu trabalho, porque eu acho que é muito importante, a gente precisa discutir isso. Parabéns. Obrigada. Existe a teologia feminista, ela não trabalha só com as relações entre homens e mulheres, né? Trabalha com a questão da sexualidade também, então resgata a dignidade que também está oculta, né, pelo entulho do patriarcado de pessoas LGBTQI+, dentro e fora das igrejas. E se a gente olha para esse contexto político em que a gente vive hoje, trazer à luz também esse foco de resistência, né, eu acho fundamental. Mostrar que há uma leitura bíblica, teológica, que é possível e que atribui dignidade para esses grupos que são pelas massas considerados indignos e inferiores, né? Então existe aí uma corrente de teologia que se preocupa com esses aspectos, também pensando na questão social, não só para dentro das igrejas, mas especialmente para fora. Eu queria fazer um comentário, na verdade é só um comentário mesmo, do trabalho da Lígia, quando ela fala dos estereótipos, das supostas quebras, né, de estereótipos nas propagandas que são veiculadas e direcionadas para crianças, né, que ela trouxe uma coisa muito bacana de pensar que quando as mulheres aparecem, elas mantêm o que a gente conhece como o estereótipo feminino, né, ou quando há uma tentativa de quebra, as marcas são masculinas, né, então isso, a gente vê que as propagandas estão aí numa tentativa frustrada, pelo menos para o nosso olhar, né, que é um olhar mais refinado, digamos, das relações de gênero, porque eles estão atrás desse politicamente correto,
né? É uma tentativa de alcançar outros públicos, né? E a gente está vivendo isso com muita força. E fica parecendo que a indústria, de uma forma geral, né, midiática, está compreendendo as relações de gênero de outra forma. E a gente percebe que é muito mais que isso, né? Está tentando alcançar uma quantidade de públicos maior. A gente viu isso com muita força nas propagandas de Boticário, Natura, né, que começa a ter uma campanha contrária que com certeza vai vender muito mais do que vendia antes, né? Então, achei muito bacana a apresentação. Sim, eu também aproveito, né, para aproveitar seu comentário, eu também fiquei pensando nesse trabalho, bueno, depois também se pode passar, ¿no? Por aí para quienes estamos trabalhando nessa questão das representações na indústria cultural, até temos também alguns antecedentes que têm feito de pesquisas, ¿no? Que têm feito aqueles paralelos entre productos culturales clásicos o até con alguna iconografía religiosa y estos intentos, nada, sobre todo la industria cultural, tal vez un poco más del núcleo duro, ¿no? Las representaciones bien normativas, bien heteropatriarcales, más justamente ir descubriendo, ¿no? Estas pequeñas que también son estrategias de la industria para continuar siendo una industria masiva, ¿no? Y para continuar de alguna manera fagocitando a diversidad y en estructuras que fácilmente pueden circular, ¿no? Y como que son cada vez menos polémicas, más también también se puede percibir en ese interesante trabajo de Alicia y esa línea de pesquisa en particular, también se puede percibir alguna especie de posible estrategia, ¿no? Para ampliar aos poucos esos límites de representación y de demostración do diferente en esos ámbitos que antes, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Unos pocos años atrás eran imposibles, eran intransitables, y ahora ya vemos cómo circular más unas imágenes, no sé, siempre los personajes no heteronormativos nas ficciones ya comienza a ser casi una norma y demás. Claramente tenemos que discutir cómo esas representaciones están siendo concretizadas, ¿no? Más puede pensar también desde el punto de vista optimista, ¿eh? Así que eso era también una inquietación que fiqué pensando el tiempo todo que Alicia estaba pasando exposición, estaba justamente pensando en esa tensión, ¿no? Entonces se están apropiando las diversidades de esa manera, ¿no? Más por otro lado, también es bueno que circule. Estoy entrando aquí en el conflicto butleriano, ¿no? O deshacer las identidades o no. Eu agradeço muito as considerações feitas por vocês. É um trabalho que eu acho que, assim, sendo autocrítica, que eu acho que poderia ter tido alguma amplitude ou algum aprofundamento maior, mas também por se tratar de um trabalho de conclusão de curso, né? Eu também não tive a oportunidade de me adentrar em certos detalhes que eu considerava muito importantes. E agora, ouvindo a palavra de Verônica, né, sobre essas estratégias, né, e da professora também, sobre como, enfim, como essas propagandas, elas também se deixam, né, valer de discursos, digamos assim, contra-hegemônicos em certa parte, mas que, ao mesmo tempo, né, acabam deixando transbordar certas falhas, certos interesses. E aí eu gostaria também de, em algum momento posterior, adentrar justamente nessas questões, né? Porque, por exemplo, se a gente for levar em consideração as instâncias de produção dessas propagandas, né? Por exemplo, uma delas é da loja Avan. Eu não cheguei muito bem a me aprofundar a respeito disso, mas a gente sabe, né? Quais são as cabeças que estão por trás disso, e ao mesmo tempo o McDonald's, que é uma empresa aí onipresente. Então, eu gostaria também, agradeço as considerações de vocês e levo isso também em consideração até para ampliar estudos aí, enfim, e é isso, obrigada.
Diga, Isaura. Então, eu estava querendo perguntar um pouco para a Camila, né? Eu acabei me distraindo um pouco, porque eu estava preenchendo o formulário na hora que ela apresentou, mas assim, eu tenho muito interesse sobre o trabalho, que a gente pesquisa, né, sobre essa questão de ciência, né, gênero e ciência, e essa representação nos livros didáticos, eu acho bem interessante. Aí eu queria só perguntar para ela se ela pegou somente os livros do ensino médio, desculpe, talvez ela tenha falado e eu não tenha atentado para isso, ou se ela pegou também os livros de ciências do nono ano, que também trazem o conteúdo, né, de física. Agora está mudando com a BNCC, mas eu acho que também traz esse conteúdo. Eu queria saber sobre isso. Oi, foi Isaura? Foi que perguntou? Sim, Camila. Sim. Então, não, a gente não pegou livros de nono ano. Os alunos de nono ano veem física, mas lá no finalzinho do ano, né? Dependendo das escolas, algumas não conseguem adentrar no conteúdo ainda. Então, igual no terceiro ano do ensino médio, parece a Marie Curie e a Alice Meitner lá nos conteúdos de física moderna, mas aí como não são conteúdos de Enem, cobrados no Enem, acaba que esse conteúdo se perde em detrimento dos outros e na maioria das vezes não dá tempo de chegar lá, né? E os professores e as professoras acabam tendo que fazer escolhas. Mas não, a gente não pegou livros de nono ano. Numa conversa com o pessoal da URGS, que fez uma live, acho que foi da URGS, que fez uma live esse mês sobre livros didáticos, a professora Regina mostrou uns livros que ela, de autoria dela, Isaura, que tem essa preocupação com a questão do gênero, raça, cor e etnia também. E eu achei muito, muito, muito bacana. Até anotei as referências dela, estou aqui em algum lugar, a gente pode até trocar umas figurinhas depois. E ela faz esse trabalho também, não como pesquisadora, mas como autora dos livros de física. E seria interessante também analisar os livros de nono ano, referentes ao conteúdo de física, né? E aí a gente ia ter esse impasse, porque a maior parte do livro didático não é dos conteúdos de física, né? Para a gente falar de física especificamente, o interesse vai ficar um pouquinho fora de foco. A gente não utilizou nono ano, nem segundo, nem terceiro, nossa opção foi pelo primeiro também. Mas aí eu creio que isso acontece também até no superior. Eu tinha pensado em fazer com o Halliday e com o Moisés superior. Essa discrepância é ainda muito maior nos livros de ensino superior. Camila, aproveitando a tua presença aí, eu fiquei curiosa de saber como é que vocês escolheram os livros. Qual foi o critério para a escolha dos livros e o ano de publicação deles? Foi o último PNLD, o ano de publicação, e o critério de escolhas dos livros foram os livros adotados nas escolas que eu estava trabalhando. Uma escola com dobra de carga horária e a outra escola enquanto professora. O livro da escola que eu trabalho foi escolhido com foco de ciência, tecnologia e sociedade, porque era o que eu trabalhava no meu mestrado. Então, quando houve a seleção do livro didático, eu optei por um livro que trazia mais esse enfoque de CTSA e que tivesse uma versão ambiental focando ali também ao longo de toda a exposição dos conteúdos. O outro livro da UFPB era usado numa escola que eu dobrava a aula, então, mas a escolha não tinha sido minha. E o outro, por a Beatriz Alvarenga ser coautora e ser praticamente assim, uma bíblia do ensino médio, a Beatriz Alvarenga, porque ela é muito didática e bem teórica, bem ilustrativa
de situações, né, e experimentos, e também a forma que ela introduz a modelagem matemática. Então, é utilizado como suporte ou como livro base por muitos professores. O critério foi isso, livro usado em sala de aula, mais um livro amplamente utilizado como suporte com uma coautora mulher. Ok, obrigada. Enquanto ninguém aparece aí, eu queria fazer um comentário do trabalho da Ana Angélica. Oi? Interromper antes do comentário, deixa eu só fazer uma observação. Sim. A lista de presença, ela está nas notas compartilhadas. A gente precisa que cada um vá lá e coloque o seu nome, tá certo? Para garantir a presença aqui no grupo de trabalho. Aqui nós temos 23 pessoas, né? Tirando nós três, que vamos assim, somos da organização. Ficam 20 pessoas e só tem 12 que assinaram, tá bom? Obrigada, professora, vai desculpando aí. Nada. A Ana Angélica fala sobre o protagonismo das mães aí, ela anotou uma fala tua que você coloca que a mãe toma a frente, né? E eu fiquei pensando que no final das contas as mães não tomam a frente, né? Elas são jogadas para frente praticamente, né? É bem aquela coisa que se ela não assume, ninguém assume. Então, a gente tem que conversar muito ainda sobre isso, né? Que lugares são esses que a gente acaba ocupando também enquanto mulher, como se fosse um lugar nosso, né? Que não há uma divisão de tarefas aí. Como é que isso funciona dentro dessas relações aí, que a gente está falando de relações heteronormativas, inclusive, né? Quando a gente fala as mães, normalmente a gente está pensando que é uma família aí composta por homem e mulher. E aí eu fiquei pensando por que nós assumimos esse espaço. Porque a gente vai lá e faz, né? Então isso tem também um pouco desse nosso pé aí de assumir ou não fazer com que outras pessoas assumam, né? Os homens, no caso. Exatamente, professora. E tem um episódio interessante para ilustrar isso, porque eu participei diretamente da execução desse projeto, eu fui a coordenadora do projeto, então eu passei esse 1 ano e meio dentro do projeto com os alunos e as alunas. E eu me lembro de um episódio, como a gente vendia lanche na cantina, né, da escola, e teve um dia que eu deixei, eles tinham uma escala de trabalho, e nesse dia, à tarde, ficariam 2 alunos, meninos, né, para tomar conta da cantina. E aí, deixamos tudo acertado, né? E quando eu voltei, aliás, eu estava em viagem já, porque eu trabalho em outra cidade, aí o telefone tocou, era uma outra aluna dizendo, professora, a cantina está fechada. Eu, por que está fechada? Porque os meninos disseram que não sabiam fazer cuscuz. E aí, o cardápio da tarde do lanche era cuscuz com carne moída, que eles adoravam, né? E aí, o que aconteceu? No outro dia eu cheguei, o que aconteceu? Por que vocês não fizeram cuscuz? Não, professora, a gente não sabia, né? E aí eu fiquei furiosa, né? E quando foi na reunião dos pais e mães, né, que a gente fazia frequentemente, eu comentei sobre isso e a mãe disse assim, professora, se ele tivesse me avisado, eu teria feito o cuscuz. Aí eu disse, não, mãe, o objetivo não é esse. Ele precisa aprender a fazer um cuscuz, ele precisa aprender a ler as instruções, pelo menos, de uma embalagem, né? E aí foi muito interessante, esse episódio ficou marcado na minha cabeça, né? E serviu até, assim, para o meu cotidiano mesmo, aqui de dentro de casa. Imediatamente eu vim, cheguei e perguntei ao meu filho, você sabe fazer cuscuz? E eles, não, você vai aprender hoje, né? Então, assim, a partir disso, Nossa, eu não consegui se alimentar, né? Exato. E aí é uma coisa muito maluca de pensar. E aí, por que as meninas sabem? E aí vejo que nós, mulheres, como mães, retiram esse lugar, né? Que aí dá pra gente pensar no que deixa eu pegar o nome aqui, que é a Camila, né?
traz também lá dos livros de ciência, quando ela traz a tabelinha de como é que a mulher é colocada nos livros de ciência, né? Então ela é colocada lá no lugar do doméstico e o homem não. O estereótipo de que os meninos não precisam cozinhar, né? Então, como eles sofreram nesse projeto, porque eles tinham que fazer tudo igualmente como as meninas. Né? Foi um grande aprendizado para eles, um sofrimento, mas um grande aprendizado. Pelo menos fome não passam mais, né? Com certeza. Obrigada, Angélica. Bueno, desde los estudios de género, los estudios feministas, bueno, justamente, ¿no? Cómo problematizamos y cómo vienen problematizando las compañeras a décadas atrás esta cuestión de los papeles que asumimos y que, la verdad es que no fica no ámbito individual, es toda una construcción histórico-cultural que está ahí, ¿no? Accionando y nos pressionando a todos e a todas, não? Para Verônica, desculpa te interromper. Só você pode, de vez em quando, falar um pouquinho mais devagar, porque eu tenho que contar uma coisa engraçada. Ela vai me matar, mas eu vou contar. A minha orientanda ontem não entendeu o que você falou, por isso que ela parou no meio, entendeu? Porque ela não entendeu. Ai, desculpa. É costume. Pasa que os compañeras do grupo de pesquisa aqui já se acostumaram com o sotaque, então eu já perdi a costume inicial de falar muito devagar. Então já perdi essa prática, mas obrigada por me lembrar que agora estou com pessoas novas que acabei de conhecer, que provavelmente não estão acostumadas com isso. Eu ia contar uma anécdota a propósito, ¿no? De cuestión esta de asumir diferentes papéis. Una antropóloga argentina se llama Rosana Guber, que escribió un libro que es referencia en área de los estudios etnográficos y entre las cuestiones de análisis del método etnográfico, ella coloca un capítulo que es género y pesquisa, ¿no? Y fala da experiencia da pesquisadora mulher no campo, ela fazendo etnografia nos bairros de Buenos Aires, e contou, entre muitas outras questões de reflexividade do campo de pesquisa, não? Contou que estava entrevistando uma mulher que estava em pé y que estaba con una crianza no colo, una crianza que no era un bebé pequeño, era una crianza de unos 2 años aproximadamente, o sea que podemos calcular que ya pesaba más de 10 kilos, ¿no? Y pasó, no sé cuánto pesó una crianza, mas lo que lembro es que pesaba más de 10 kilos en esa anécdota. Pasó un tiempo, pasaron varias horas, entiendo que por ahí quien tiene contacto con crianzas ve con más, ve una evidencia más inmediata en esto. Pasaban unos minutos y pasaba un tiempo de entrevista y seguía con la crianza en el colo. Y en un momento, ya después de ya la crianza salir, en un momento llega alguien a hacer una entrega de alguna cosa, alguna encomienda en casa, era una casa, y a mulher llama al sobrino para llevar a casa para dentro de casa y para que ella no iba a cargar eso. Y a pesquisadora fica pensando, esa caixa pesaba muito menos do que a criança, que estava no colo quase 30 minutos, y a mulher toda até começando a suar de no sé si era criança, y él fue como, bueno, ok, no es una cuestión de fuerza física, sino una cuestión de praxis y una cuestión de género domesticando los cuerpos, ¿no? Puede tener una crianza de 15 kilos no colo, más no puede levantar una caixa grande. O cuestiones así, ¿no? Esa domesticación, microdomesticación no cuerpo bueno, faz parte de nuestros cotidianos y de nuestras estructuras a desafiar, ¿no? O tempo todo desde los movimientos feministas. Bien, eu não quero caer muito aqui no lugar da normativa, mas estamos chegando quase no horário limite e ainda faltam a eleição, né? Sim, se mais ninguém tiver algum comentário para fazer, a gente começa a conversar sobre as eleições.
Alguém mais? Parece que não, né? Então, eu queria parabenizar os trabalhos, dizer que esses 3 dias foram extremamente produtivos, a gente teve muita coisa aprendida e muita conversa boa, né? Então, espero que daqui 2 anos a gente se encontre novamente, que a gente continue essa conversa. E vou repetir algo que Giane falou ontem, sobre a gente pensar aí numa rede em que a gente compartilhe mais nossas pesquisas aqui do Nordeste. A gente conhece muito pouco o trabalho que é produzido entre a gente, né? Foi Avelino, né? Que nós dois estamos aqui na mesma cidade, eu não conhecia o trabalho dele, aí a gente pensa, realmente a gente não circula os nossos trabalhos. Então fica aí o convite para a gente criar estratégias para que a gente consiga fazer isso. Nós temos, passando aí para a nossa candidatura, né? Nós temos a professora Isaura e a professora Irã como candidatas aí para assumir a coordenação do GT. Eu conversei com o Forpred, com a professora responsável pelo Forpred agora há pouco, e no caso de Isaura, porque ela não está vinculada a um programa, a resposta foi que ela poderia se candidatar desde que até o próximo evento ela esteja no programa, em um programa de pós-graduação. Mas, Isaura, pelo que eu entendi, você já está com o processo aberto, não é isso? Para a entrada? Sim, na verdade, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Sim, na verdade, sim. Eu comecei o processo porque eu sou pesquisadora do NEI, porque no NEI a gente tem assim, a gente tem o grupo de pesquisa NEI e tem o PPG. Então, em geral, as pessoas fazem isso, entram primeiro no grupo de pesquisa e depois fazem a candidatura para o PPG, entendeu? E eu estou exatamente nesse processo. Eu já estou no NEI há 2 anos, formalmente. Sim. Uhum. E agora estou me candidatando para o PPG, entendeu? Tá, mas você já entrou com o processo, só porque eu preciso colocar tudo em ata caso você seja eleita, tá? Então, o seu processo já está encaminhado, é isso? Sim. Tá, perfeito. Ok, então. Eu vou dar a palavra para a Isaura para se apresentar, falar um pouco. O formulário, para mim, é a parte burocrática para eu poder resolver as questões junto com a coordenação geral. Mas eu gostaria de dar a palavra para a Isaura e para a Irã, falando um pouco aí das intenções de assumir essa coordenação para a gente poder seguir com a eleição logo depois. Quem gostaria de começar, Isaura ou Irã? Silêncio. Irã, por favor. Estou tentando voltar aí. Bom dia a todas, a todos. Eu sou a professora Irante Maria Leitão Nunes, da Universidade Federal do Maranhão. Sou professora do Programa de Pós-Graduação em Educação. Coordeno, juntamente com a professora Diomar das Graças Mota, o grupo de pesquisas e estudos sobre educação, mulheres e relações de gênero, o GENGE. Eu presidi e instalei o Fórum de Enfrentamento à Violência da UFMA e tenho trabalhado na orientação de trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses sobre as temáticas discutidas no GT, né? Mulheres, sexualidade, homossexualidade, e tenho trilhado já há um tempo, né, no GT. Tenho discutido com as colegas, eu tenho uma interlocução mais próxima com a professora Maria Eulina, ela fez parte da minha banca de qualificação e banca do doutorado na UFRN, e eu acredito que no momento eu posso contribuir com o GT, tenho uma disponibilidade, estou voltada efetivamente somente para
a academia, como a Isaura disse, quando nós estamos em cargos de administração, esse tempo nos é tirado, agora eu já estou livre dos cargos e posso contribuir. Eu acredito que eu tenho um ânimo, estou com vontade de contribuir, acho que há um momento para cada coisa e estou aberta, se for acatada, de trilhar juntos. Eu acho que uma coordenação não se faz sozinha, se faz em parceria. Eu acredito que é o momento de cada vez mais nós fortalecermos o GT. Na reunião do GENGE, antes do EPEN, eu coloquei isso para o grupo, né? Nós passamos por uma situação constrangedora no GT de História da Educação, que eu também faço parte, quando do evento anual, né, do evento principal de História da Educação, o GT de Gênero foi retirado por 2 anos, né? E ali eu fiz toda uma mobilização e apresentei trabalhos no Congresso Nacional e outras colegas se articularam, houve toda uma articulação e o GT voltou. Então, é sempre uma luta constante esse enfrentamento que nós temos, nós mulheres pesquisadoras sobre gênero e sexualidade, e temos que nos unir, e eu conto, na verdade, com todos e com todas e com todos, para assumir essa coordenação, porque esse trabalho é coletivo e o Nordeste também precisa se olhar. Aquilo que você dizia, nós temos vizinhos, temos colegas e não conhecemos. Nós não nos referendamos, né? Aquilo que eu coloquei ontem no chat, na apresentação, nós precisamos descolonizar as nossas referências e valorizar o que nós produzimos. Estou disponível, se for aceito, será um prazer, se não, apoiarei quem ficar e vamos trabalhar juntos e engrandecer o nosso trabalho, né, como mulheres fortes e nordestinas. Obrigada, Irã. Isaura, fala tua. Então, gente, essa candidatura foi meio assim, né, de supetão, porque até ontem, hoje de manhã, acho que não havia ninguém como candidato, né? Então a gente ficou meio assim, né? Eu fiquei meio preocupada, né? E pensando sobre isso, né? A minha candidatura, ela é um pouco, assim, nesse sentido parecida com a da professora Irã, né? Ela é no sentido de agregar, de fazer um trabalho colaborativo. Sou docente da Universidade Federal da Bahia já há 11 anos, né? Antes eu fui professora da educação básica durante 19 anos, então eu tenho esse trânsito com a educação básica. Por isso que eu acho que a minha candidatura pode ser interessante. Mas já antecipo, da mesma forma que a professora Irã colocou, que eu estou disponível para colaborar com o GT, na verdade, né? Eu até falei no bate-papo aí com a Ede Paiva, que é da UNEB também, e falei que eu achava legal ela se candidatar também, porque eu achava que a gente deveria ter muitas candidaturas. Eu acho ruim quando a gente tem assim, essa coisa de não candidatura, porque parece, e eu não estou dizendo que isso é verdade, mas parece que não há um movimento dentro do GT, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está vivendo momentos muito difíceis. Então a gente precisa, digamos, né, usando um termo do feminismo negro, né, a gente precisa se aquilombar, né? E aí eu entendo esse espaço como um espaço de aquilombamento também, né? Então, eu penso que eu tenho algumas características que posso contribuir, né? Como eu falei, né, eu assumo o cargo de gestão, mas assim, o meu entendimento é que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, porque são coisas que são relacionadas, né? Então, por exemplo, eu trabalho na coordenação de ações afirmativas da PROAI, da UFBA, e é um trabalho, a meu ver, completamente relacionado com essa discussão, esse debate aqui desse GT, né? Então, por isso que eu penso que poderia colaborar. E também, eu além de ser pesquisadora do NEIM, eu estou me candidatando para o PPG-NEIM, mas eu também sou pesquisadora do NUCUS. O NUCUS é um núcleo de pesquisa, extensão em cultura de sexualidade, que é vinculado ao Instituto de Arte e Cultura, nunca sei direito a sigla, Milton Santos, que é o IAC, aqui da UFBA. Então, nesse grupo que eu faço parte lá, a gente tem um debate mais dentro da área de sexualidade e que envolve a questão das culturas, né? E também as manifestações artísticas. Por isso, inclusive, aquilo que eu falei, que eu uso outras linguagens, porque eu tenho esse diálogo com o pessoal das artes também, né? Através do NUCUS. Então, é isso, não vou me alongar muito, eu acho que a proposta é a gente trabalhar juntas mesmo, juntos, enfim, espero que a gente possa fazer um bom trabalho da mesma forma
me coloco à disposição para o GT, independente de ser eleito ou não, para a gente continuar trabalhando juntas, né? Gostei muito das discussões sobre essa questão da gente dar visibilidade às produções acadêmicas, né? Quero dizer que eu sou uma nordestina falsificada, porque eu nasci em Belém do Pará, né? Mas eu moro na Bahia já há 26 anos, então eu sou